O nosso pedido, a nossa posição é que eles não mais exerçam a condição de profissão de despachante, né? É uma profissão regulamentada em lei, despachante documentalista, uma lei estadual, a qual prevê, né, proíbe, evidentemente, esse tipo de conduta criminosa. Nós oficiamos hoje, requisitando as entidades de classe dos despachantes para que suspendam, e esse pedido de suspensão está direcionado ao juiz, tá? Mas também está direcionado às entidades deles, e que instaurem procedimento e cassem o registro de todos esses 5 despachantes. Na verdade, dos 5, 4 tem registro e um sequer tem registro. E nós inclusive obtivemos, né, êxito recentemente em cassar o registro de um despachante aqui da região. Nós agora, né, buscamos que esses 5, porque entendemos que está demonstrado essas condutas, né, de forma reiterada, inclusive, né, de corromper agentes públicos, né, corrupção ativa, usurpar a função do agente público e associar criminosamente, né. Então, as pessoas, a população, isso é importante porque nós buscamos evitar que essas pessoas reiterem nos delitos, punir essas pessoas adequadamente, mas também, claro, demonstrar para outros que estejam com o intuito de praticar, porque naturalmente esse tipo de conduta atrai, né, porque há ganhos financeiros, né, envolvidos, não é à toa que tanta gente se envolve nesse tipo de conduta, né, há ganhos, há atrativos, mas é preciso que eles tenham ciência que a consequência vai vir. E a consequência, a lei traz, né, punições rígidas para esse tipo de conduta, para todos os envolvidos. Então, quaisquer deles de outras pessoas que estejam cogitando ou praticarem fraudes aqui na nossa região, os próprios particulares, né, ao serem ofertados esse tipo de situação, de burla, né, o que chama do jeitinho de burlar uma norma, de burlar uma exigência, de não observar algo, uma exigência prevista em lei, que isso a pessoa está arriscando-se a responder por isso, né? Ou ainda, muitos que não tinham de fato conhecimento acerca da dinâmica de como funcionava, às vezes pagavam um valor achando que ia ser mais rápido, e a situação atual, esses carros estão com bloqueio administrativo. Então, algo que seria algo para facilitar vai acabar complicando, a pessoa vai ter que voltar para regularizar o seu veículo, né? Então, isso aí é uma demonstração de que é importante que o procedimento seja observado, né? O cidadão ele desconfie de quem ofereça atalhos, de quem ofereça alguma forma de burlar o procedimento previsto em lei, né? As autoridades aqui na nossa região estão alinhadas e atentas, né? Faço de novo menção a enaltecimento a conduta, a postura da Polícia Civil aqui, né, pelas autoridades aqui presentes, doutor Gilmar, doutor Fernando, doutor Augusto, doutora Lívia, em combater esse tipo de fraude, inclusive, né, se preciso, atingindo, inclusive, eventualmente, até policiais que estejam envolvidos, né. Então, nós continuaremos com esse trabalho. Essa aqui é uma de várias investigações que nós esperamos concluir, mas que também é importante essa divulgação, né, de transparência via imprensa, porque para que a população saiba, né, o que os órgãos de fiscalização estão atentos e atuantes. Muitas vezes a população fica sabendo de alguma coisa mas será que os órgãos de investigação não estão olhando, não estão sabendo? A investigação ela tem um prazo, muitas vezes ela não é rápida, a gente precisa de levantar elementos durante às vezes meses, às vezes mais de ano, né? Mas nós levantamos esses elementos ao longo do tempo, e para chegar num momento como esse e apresentar, né, indícios, elementos probatórios fortes contra esses indivíduos. Claro que eles vão ter lá durante o processo a oportunidade de apresentar as versões deles, mas nós temos aqui sim, ao nosso ver, elementos de prova fortes que demonstram, que apontam que eles praticaram, né, diversas irregularidades, e isso tem um efeito estrutural, né, de coibir, né, que outras fraudes sejam realizadas, e inclusive, né, esse valor aí que nós estamos pedindo a condenação deles, futuramente possa ser vertido, né, para a própria Polícia Civil, para que adquira mais ainda equipamentos e se aprimore mais, né, para que tenha um serviço assim, de qualidade para o cidadão, e também
seja cada vez mais difícil, né, tenha mais barreiras para que esses indivíduos pratiquem esse tipo de fraude. Ficou constatado que entre o ano de 2020 a junho de 2021 estavam ocorrendo fraudes de forma sistemática aqui no setor de vistorias no trânsito de Ipatinga. E essas fraudes, elas consistiam em os vistoriadores, eles assinavam laudos de vistoria sem que os veículos fossem ao setor de trânsito. Mas quem fazia essas vistorias eram os próprios despachantes, mediante pagamento de valores, mediante pagamento de propinas. Então, o vistoriador, o despachante tirava o decálculo desse veículo, levava ao vistoriador e ele simplesmente assinava esse laudo, colocando então, fazendo inserir inicialmente em documento público informação falsa, visto que ele tinha obrigação legal de realizar essa vistoria, tinha obrigação legal de analisar esse veículo e não o fazia. A partir do momento então que ele assina, ele está praticando essa conduta, não obstante as demais, como por exemplo a própria corrupção, visto que recebia valores para estas assinaturas. Doutor, e o que acontece? Essas pessoas vão ser exoneradas, aqueles ligados à Polícia Civil, e o que acontece com os despachantes? Olha, tão logo as investigações elas foram concluídas, nós tiramos cópia de todo o procedimento, enviamos à Corregedoria Geral de Polícia para instauração de processo administrativo, sendo que a punição, a análise desse processo administrativo, ela pode ir de suspensão à exoneração a bem do serviço público. Mas gostaríamos de salientar aqui também que, tão logo nós tomamos conhecimento, aquelas pessoas que já haviam indícios iniciais, nós já o afastamos do setor de trânsito aqui em Ipatinga. Então, se vocês analisarem, vocês vão ver que no ano passado, entre julho e agosto, nós tivemos muitas mudanças no setor de trânsito. Todas as pessoas que tinham cargo de direção, gestão no setor de trânsito, elas foram substituídas, justamente para que as investigações pudessem tramitar de forma mais isenta possível. E aqui queremos deixar aqui, e enaltecer o Ministério Público na pessoa do Dr. Jonas, que desde o início tem acompanhado as investigações. Durante essas investigações nós tivemos buscas e apreensões, apreensão de aparelhos celulares, apreensão de dinheiro, e graças a essas medidas cautelares nós conseguimos então várias provas objetivas, fomentando inclusive também as provas subjetivas que foram carreadas aos autos. E o que acontece com essas falsas vistorias, esses veículos que foram falsamente vistoriados? Em relação a esses veículos, já foi oficiado pelo Dr. Augusto, o delegado adido do Núcleo Correcional, ao Detran. Trata-se, em verdade, de uma vistoria inexistente, uma vistoria fraudada, visto que o veículo ele não passou no setor de trânsito. Então, todas elas estão sendo bloqueadas, todos esses veículos estão sendo, então, está sendo lançado essa observação, fazendo com que essas pessoas que, em tese, em primeiro momento, pudessem estar sendo beneficiadas por essa facilidade, em verdade, elas terão agora essas anotações nesses veículos e devem retornar para que essas vistorias possam ser realizadas.